Milionário disfarçado aceita cuidar de bebê após pedido surpreendente de menina pobre. E vira. Daniel Carvalho, milionário de 35 anos, andava pelas ruas de um bairro vulnerável, perdido em suas próprias reflexões, quando algo interrompeu seu pensamento. Um grito agudo. Esse som, misturado ao choro de bebês, ecoou em sua mente como um aviso. Uma menininha com olhos grandes e tristes estava ali, cercada por dois irmãos gêmeos que mal conseguiam balbuciar. A garotinha, Isabela, apenas 8 anos, se esforçava para cuidar deles. Daniel a observava, atormentado pela cena que se desenrolava diante de seus olhos. A responsabilidade que essa criança carregava parecia um peso insuportável. É claro que ele tinha tudo: o carro de luxo, a mansão, o poder. Mas naquele momento experimentou um vazio que nunca soubera explicar. O que estava acontecendo? Aquela menininha com suas pequenas mãos sujas se virou e, com um olhar desesperado, disse apenas: "Por favor, me ajude." Uzinsti, ele, um homem que nunca havia se aventurado na paternidade, imediatamente decidiu que poderia dar a Isabela e seus irmãos o abrigo que tanto precisavam. "Você pode vir comigo", ele disse, sem pensar 2 vezes. E assim, o milionário de negócios fechados, que sempre achou que a vida era uma transação, se viu envolvido em algo muito maior que os números em sua conta bancária. Mas nem tudo era tão simples. Carla Mendoza, a assistente social da região, logo apareceu. Sua expressão era de desconfiança, e suas palavras cortantes faziam com que Daniel se sentisse nu, exposto. "Você realmente acha que pode cuidar deles? Você é apenas um homem sozinho. E mais, você é um desconhecido para eles." A cada palavra, o ambiente ao redor parecia se fechar, e os olhos de Isabela se encheram de temor. Os rumores se espalharam. Daniel via vizinhos cochichando, apontando e julgando. Ele estava em um filme que não sabia como interpretar. E a pressão social crescendo era palpável. O que ele tinha a oferecer? Riqueza não substituía o verdadeiro amor que aquelas crianças precisavam. Enquanto o relógio corria, suas inseguranças subiam à tona, o medo de falhar como pai se transformando em um pesadelo. Desesperado, Daniel começou a planejar uma fuga. Uma ideia louca brotou, mas talvez fosse a única solução. Escapar para um lugar onde pudessem ser apenas uma família, longe do olhar crítico de Carla e da sociedade. Ele reuniu Isabela e os gênios em seu carro, sentindo uma adrenalina desconhecida. Ao acelerar, sentiu o vento batendo no rosto, mas dentro dele estava uma tempestade. Cada curva, cada sinal vermelho, era como entrar em um abismo. Durante a viagem, memórias da própria infância começaram a aparecer. Ele recordou momentos de tristeza, perdas e a ausência de uma figura paterna. Essas lembranças ardências intensificaram sua tristeza e também sua determinação. Ele tinha que provar que poderia ser o pai que aquelas crianças mereciam. Amigos e vizinhos. Era uma batalha contra o sistema, mas eles acreditavam nele. O amor que Daniel estava disposto a dar poderia realmente ser a melhor proteção para as crianças. E aquela ideia começava a ecoar nas conversas em torno dele. Enquanto a manhã clareava, Daniel se via diante de um futuro incerto, com Carla vindo ao seu encontro. Ele respirou fundo, decidido a enfrentar não só a assistente social, mas também a si mesmo. O que aconteceria agora? Ele conseguiria provar que era o pai que aquelas crianças realmente precisavam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel respirou fundo, encarando Carla com a determinação recém-descoberta. Ele queria provar que podia ser o pai que aquelas crianças precisavam. Mas ela não estava disposta a baixar a guarda. Você não sabe nada sobre a vida deles, disse, a voz firme, cortante. Esse não é o jogo, Sr. Carvalho. Enquanto o confronto se intensificava, um carro parou abruptamente ao lado deles, levantando uma nuvem de poeira. O som de pneus se arrastando ecoou na rua quieta. Daniel olhou, confuso, e viu um homem surgindo, descontrolado e ofegante. Era um conhecido de Isabela, um amigo da vizinhança. Isabela, vem rápido! A mamãe, ela! O homem não terminou a frase. Daniel sentiu um frio na barriga. A expressão de Isabela se alterou instantaneamente. Seu olhar passou de medo para pânico. O que aconteceu? A garotinha correu em direção ao homem, ignorando completamente a presença de Daniel. Ele se sentiu impotente, como o espectador de um drama que não podia controlar. O homem puxou Isabela pelo braço e a levou em direção ao carro, sem olhar para trás. Daniel e Carla trocaram olhares confusos. O que está acontecendo? Daniel gritou, tentando alcançá-los, mas era tarde demais. Isabela estava em um mundo que ele não fazia ideia de como alcançar. Daniel, pare! Carla disse, segurando seu braço. A urgência em sua voz era palpável. Você não pode simplesmente... Mas ele não estava escutando. Sua mente estava a mil. Ele precisava saber o que havia acontecido. O instinto paterno estava pulsando dentro dele. Mas a necessidade de compreender aquele novo drama era maior. Sem hesitar, Daniel pulou no carro, acelerando até o local para onde Isabela havia ido. Quando chegou, viu uma cena que o deixou chocado. Um grupo de pessoas estava aglomerado em frente a uma casa, e a atmosfera era pesada, quase elétrica. Daniel se aproximou, sentindo uma pressão no peito. Ele não conseguia ver Isabela, mas seu coração estava disparado. Então a porta da casa se abriu. Uma mulher foi empurrada para fora com violência, seus olhos desorbitados. Levou alguns segundos para Daniel entender. Era a mãe de Isabela, devastada, gritando em desespero. Não, eu não vou deixar vocês levarem meus filhos. Seus gritos cortavam o ar, e ele sentiu o sofrimento transbordar. Isabela! Ela estava ali, a poucos passos, com os gêmeos agarrados a ela. O caos que se formava em torno deles era palpável. Daniel sentiu um nó na garganta. O sistema estava tentando separá-los, e ele, impotente, percebendo que sua tentativa de ser um pai estava ruindo diante de seus olhos. Foi quando um policial chegou, autoridade em forma de homem, e começou a ler o que pareciam ser ordens de custódia. Algo dentro de Daniel se quebrou. Ele nunca imaginou que a situação ganharia proporções tão graves. Ele não estava apenas lutando para cuidar de 3 crianças. Estava se metendo em um conflito que ia além dele. Um abismo que se abria sob seus pés. O que está acontecendo? Daniel tentou gritar, mas sua voz falhou, e pânico tomou conta dele. E enquanto a cena se desenrolava, a conexão que sentia por Isabela e os gêmeos se tornava mais forte do que qualquer tensão física. Ele precisava agir, mas a verdade era que a cada momento que passava, a sua chance de fazer algo estava escorregando pelas suas mãos. As palavras do policial eram abafadas pelo barulho da multidão. E enquanto ele buscava por uma resposta, um segredo devastador começou a emergir. No meio do tumulto, um nome desconhecido da mãe de Isabela flutuou até ele. Uma revelação que mudaria tudo. Ouviu dizer que ela tinha um passado sombrio. Um segredo que poderia desfazer a frágil conexão que tentara criar com as crianças. Um frio percorreu sua espinha. O que ele realmente sabia sobre aquelas crianças? O que tinha se metido? O tumulto e a pressão social pareciam agora ainda mais ameaçadores. Com o coração na mão, Daniel percebeu que havia mais em jogo do que imã. E enquanto o mundo girava ao seu redor, ele se perguntava se conseguiria ainda ser aquele pai que todos precisavam,
ou se já era tarde demais. Daniel sentiu seu coração acelerar. Ele assistia a cena se desenrolar como num filme de terror. Isabela estava aos prantos e a mãe dela gritava enquanto a polícia tentava levá-la. O caos cercava os três e ele mais uma vez se sentiu impotente. Era um pesadelo e ele precisava fazer algo. No meio da confusão, a multidão começou a se agitar. Murmúrios percorriam a rua. As pessoas estavam divididas, algumas apoiando a mulher, outras zombando de Daniel. Ele podia sentir os olhos em suas costas, julgando-o, condenando-o. Ele respirou fundo. Eu preciso ajudar, pensava, pressionando o pé no acelerador da coragem. Sequer percebia a mão trêmula que segurava o volante. O pânico o invadia, e com isso, um impulso repentino. Isabela! Gritou, mas sua voz se perdeu no alvoroço. Então, o céu parecia mudar de cor, e uma sombra estranha pairou sobre ele. Quando olhou para cima, um homem estava se aproximando. Era um rosto familiar, mas não por boas razões. Era Mateus, o ex-marido da mãe de Isabela. A raiva e a frustração eram visíveis em sua expressão. Ele estava longe, mas a maneira como seus olhos fixavam Daniel era como se falassem: não se envolva. Daniel sentiu um frio na espinha. O que Mateus estava fazendo ali? A quantidade de tensão que emanava dele era quase palpável. Vá embora, Carvalho! Não é da sua conta! Ele gritou, a voz rasgando o som do tumulto. A multidão se calou por um momento. O clima ficou tenso e todos os olhares se voltaram. O desespero cativava seus pequenos rostos e Daniel estava à beira de um colapso. E foi nesse momento que, subitamente, a história ganhou um giro inesperado. O homem ao lado de Mateus, com um ar de desprezo, começou a gritar: Está de volta! A verdadeira mãe está vindo aqui! Naquele momento, todos se viraram novamente. E logo, uma mulher surgiu na esquina. Seu cabelo desfeitado, roupas sujas, mas seus olhos brilhavam com a intensidade do que parecia ser um furor de dor e raiva. Daniel reconheceu os traços. O mundo dele girou e uma sensação de choque o invadiu. Era a verdadeira mãe dos gêmeos. Os três irmãos começaram a gritar ao vê-la, confusos, divididos entre a dor do abandono e a alegria de ver novamente a figura materna, belicosa que eles mal lembravam. A mulher avançou em direção ao grupo e Daniel estancou. O que ele pensou que era um ato simples de compaixão, agora se tornara um labirinto de consequências. O que aconteceu aqui? Ela berrou e seus olhos encontraram os de Mateus. O silêncio se fez novamente, mas a tensão era quase palpável. Daniel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que ele realmente sabia sobre aquelas crianças? O que se passava por trás das paredes da casa que pouco antes parecia desmoronar? Ele tomou um passo para trás. E no fundo, um medo horrível começou a crescer dentro dele. Será que ele estava apenas alimentando um ciclo de dor? Se aquela mulher era a mãe que ele tinha sonhado ser o salvador, como poderia enfrentar uma verdade tão devastadora? O som do choro de Isabela misturava-se ao clamor da mãe. Daniel se sentiu perdido, cercado por incertezas. Percebeu que não era apenas uma questão de querer ajudar, mas que havia toda uma história escondida. E quanto mais próxima a mulher se aproximava, mais frágil parecia a linha que separava ele de tudo o que tentara fazer. Ele olhou nos olhos da mulher, e algo dentro dele quebrou, enquanto o mundo ao redor girava. Daniel compreendeu que não estava lutando apenas por Isabela e os gêmeos, mas por algo muito maior. Era uma corrida contra o tempo, mas a verdade o deixava atordoado. O que acontecerá agora? E a pergunta permanecia: quem era realmente a família ali? Daniel sentiu seu coração acelerar. Ele assistia a cena se desenrolar como num filme de terror.
Isabela estava aos prantos e a mãe dela gritava enquanto a polícia tentava levá-la. O caos cercava os três e ele, mais uma vez, se sentiu impotente. Era um pesadelo e ele precisava fazer algo. No meio da confusão, a multidão começou a se agitar. Murmúrios percorriam a rua. As pessoas estavam divididas, algumas apoiando a mulher, outras zombando de Daniel. Ele podia sentir os olhos em suas costas, julgando-o, condenando-o. Ele respirou fundo. Eu preciso ajudar, pensou, pressionando o pé no acelerador da coragem. Sequer percebia a mão trêmula que segurava o volante. O pânico o invadia. E com isso, o impulso repentino. Isabela, gêmeos! Gritou, mas sua voz se perdeu no alvoroço. Então o céu parecia mudar de cor e uma sombra estranha pairou sobre ele. Quando olhou para cima, um homem estava se aproximando. Era um rosto familiar, mas não por boas razões. Era Mateus, o ex-marido da mãe de Isabela. A raiva e a frustração eram visíveis em sua expressão. Ele estava longe, mas a maneira como seus olhos fixavam Daniel era como se falassem: não se envolva. Daniel sentiu um frio na espinha. O que Mateus estava fazendo ali? A quantidade de tensão que emanava dele era quase palpável. Vá embora, Carvalho, não é da sua conta. Ele gritou, a voz rasgando o som do tumulto. A multidão se calou por um momento. O clima ficou tenso e todos os olhares se voltaram para Daniel. O policial, percebendo a presença de Mateus, reafirmou sua autoridade. Senhor, precisamos que você se afaste. A situação está sob controle. Mas nem a polícia nem ninguém parecia realmente controlar algo. A intensidade aumentava. Isabela, perdendo a sanidade, agarrou-se aos gêmeos, gritando por sua mãe. O desespero cativava seus pequenos rostos e Daniel estava à beira de um colapso. E foi nesse momento que, subitamente, a história ganhou um giro inesperado. O homem ao lado de Mateus, com um ar de desprezo, começou a gritar. Ela está de volta. A verdadeira mãe está vindo aqui. Naquele momento, todos se viraram novamente. E logo, uma mulher surgiu na esquina. Seu cabelo desfeitado, roupas sujas, mas seus olhos brilhavam com a intensidade do que parecia ser um furor de dor e raiva. Daniel reconheceu os traços. O mundo dele girou e uma sensação de choque o invadiu. Era a verdadeira mãe dos gêmeos. Os 3 irmãos começaram a gritar ao vê-la, confusos, divididos entre a dor do abandono e a alegria de ver novamente a figura materna belicosa que eles mal lembravam. A mulher avançou em direção ao grupo e Daniel estancou. O que ele pensou que era um ato simples de compaixão, agora se tornara um labirinto de consequências. O que aconteceu aqui? Ela berrou, e seus olhos encontraram os de Mateus. O silêncio se fez novamente, mas a tensão era quase palpável. Daniel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que ele realmente sabia sobre aquelas crianças? O que se passava por trás das paredes da casa que pouco antes parecia desmoronar? Ele tomou um passo para trás e, no fundo, um medo horrível começou a crescer dentro dele. Será que ele estava apenas alimentando um ciclo de dor? Se aquela mulher era a mãe que ele tinha sonhado ser o Salvador, como poderia enfrentar uma verdade tão devastadora? Então, uma voz surgiu do fundo da multidão. Ela não é a verdadeira mãe. É tudo uma farsa. O grito cortou o ar, pesado como uma lâmina. Daniel virou-se buscando a origem. Um homem, com roupas rasgadas e a expressão descontrolada, empurrou o caminho até o centro do tumulto. Eu sou o pai, nós temos direitos. O choque tomou conta da multidão. Daniel se sentiu enjoado. O que era aquela revelação? Ele olhou para Isabela, seus olhos cheios de lágrimas, enquanto a mulher se tremia em pé, confusa e perdida. As vozes começaram a se misturar, e a atmosfera ficou ainda mais carregada. Mateus explodiu em raiva. Não!
Você não tem nada a ver com eles. Mas o homem não recuou. Eu sou o verdadeiro pai, e eu fui enganado. Eles são meus filhos. As palavras reverberaram, e a impactante verdade começou a desmoronar tudo o que Daniel acreditava. Agora, as relações estavam se desfazendo na sua frente. Ele sentiu um nó na garganta. Tudo o que ele pensou que era solidificado agora estava se desintegrando sob a realidade crua. E enquanto o mundo girava ao seu redor, uma única pergunta pairava em sua mente. Quem era realmente a família ali? Ele conseguiria ainda lutar por aquelas crianças ou tinha se tornado parte do problema? Daniel sentiu seu mundo desmoronar, exatamente como uma torre de cartas. Tudo o que ele tinha construído em torno de seu desejo de ajudar estava caindo. A multidão murmurava. Os olhares pesados se alternavam entre ele e a nova figura que havia surgido. Agora não era apenas uma questão de cuidar de Isabela e dos gêmeos. O verdadeiro pai tinha chegado. E isso mudava tudo. A mulher, cujo olhar intenso hipnotizava a todos ao redor, avançou. Eles são meus. As palavras dela explodiram no ar, perfurando o coração de Daniel como uma flecha. Isabela, os gêmeos, todos eles estavam atordoados. O desprezo no rosto de Mateus era palpável, mas havia algo mais. Um segundo homem, o pai, encarava Daniel com uma mistura de raiva e alívio. E então, sem aviso, a situação se agitou como um mar em tempestade. Uma sirene alta cortou o silêncio. Mais viaturas da polícia se aproximavam, e os policiais começaram a se espalhar. As vozes se silenciaram, e a atenção se voltou para as autoridades ali. Saia do caminho! Estamos aqui para proteger as crianças! Um policial ordenou, empurrando a multidão. Daniel se sentiu pequeno e insignificante. O que estava acontecendo? Estava todo mundo esperando uma resposta, e ele não tinha nenhuma. A mulher que gritou ser a mãe lançou um olhar desafiador para os policiais. Eles são meus filhos! Não vão levar eles! O desespero em sua voz ressoou como um eco. Daniel precisava agir. Mas o que ele poderia fazer? O que ele poderia dizer? Ele sentiu uma pressão no peito, um nó crescente, que quase o impedia de respirar. Enquanto isso, a multidão começava a se agitar novamente. Olhares de censura e especulação se espalhavam. A tensão era tão espessa que parecia quase um objeto tangível. E então, algo que parecia improvável aconteceu. Uma jovem da multidão, que observava tudo com atenção, deu um passo à frente. "Eu conheço essa mulher!" gritou. E todos os olhos se viraram para ela, esperando alguma revelação. A jovem respirou fundo. Ela não é apenas a mãe, é também a tia deles. O que está acontecendo aqui é uma farra. O murmúrio tomou conta do ar. Daniel estava em choque. Como assim? A mulher avançou novamente, seus olhos brilhando com uma paixão feroz. Ele é o verdadeiro pai, mas eu sou a única que cuidou deles quando precisaram de alguém. O que está acontecendo não é o que parece. As palavras dela ecoaram, e a confusão reinou. No meio desse caos, Daniel ainda lutava com suas próprias emoções. O frio na espinha aumentava. O que significava para ele? Ele estava ali, querendo proteger aquelas crianças. Acreditar que poderia ser o pai que elas precisavam, e tudo estava se desmoronando. Quem sou eu? Pensou, sentindo-se cada vez mais perdido. A tensão aumentou. Os policiais estavam prontos para agir. Eles pareciam não saber em quem confiar. A multidão estava dividida. Algumas pessoas apoiando a mulher e outras olhando para Daniel, como se ele fosse o responsável por tudo isso. Então, um grito cortou o ar. Às vezes, a família é complicada. Ouvindo isso, Daniel sentiu um frio e, ao mesmo tempo, uma necessidade intensa de entender o que realmente estava em jogo. Ele havia se envolvido em algo que não compreendia totalmente. E o destino daquelas crianças estava nas suas mãos, embora não soubesse como fazê-lo dar certo. E neste momento de silêncio acumulado, antes que alguém pudesse reagir,
Um tiro estalou no ar. A cena congelou. Daniel viu tudo em câmera lenta. O tempo parecia esticar. As pessoas gritaram. A multidão se espalhou em pânico. E o grito de Isabela ecoou no meio do caos. E o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Ele sentiu que cada segundo que passava poderia ser decisivo para as vidas daquela família. Havia uma fragilidade neste momento. E Daniel percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Quem seria ele agora? Como tudo isso acabaria? O tiro estalou e o mundo de Daniel pareceu parar. O grito de Isabela ecoou, como um grito de socorro, e o caos se instaurou. Pessoas começaram a correr, a multidão se dispersando em pânico. Ele gelou, os olhos fixos na criança. O que tinha acabado de acontecer? Tentou se mover, mas as pernas pareciam pesadas. O instinto gritava para ele proteger Isabela e os gêmeos. Enquanto a poeira e a agitação preenchiam o ar, uma nova figura emergiu do grupo, avançando como uma sombra. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e uma expressão de fúria. Daniel a conhecia. Era a mãe de Isabela, a mesma que tinha sido levada para longe. "Volta aqui, seus filhos!" Os gritos dela cortaram a atmosfera tensa. Ela estava frenética, desesperada. O policial se virou, confuso, tentando manter a ordem, mas a mulher estava em um estado quase catatônico. Sendo agitada, o aperto em seu peito se tornou um grito interno. "Não sou uma criminosa, eu sou a mãe deles." Ela se lançou para a frente, mas os policiais a contiveram. O famoso sangue é mais forte que a água ressoava no coração de Daniel. Mas ele se lembrou do olhar de Isabela, cheio de medo, e da fragilidade da situação. E então algo inesperado aconteceu. De dentro da multidão, um homem se destacou. Um homem que Daniel não via havia anos. Era Luiz, seu irmão mais velho, que havia se afastado da família por conta de seus próprios problemas. Ele parecia transformado. Uma sombra do que havia sido, mas a determinação em seus olhos não podia ser ignorada. "Daniel!" Luiz gritou. "Eu preciso que você ouça uma coisa." Sua voz cortou o ruído ao redor como uma faca. Daniel, confuso e irritado, girou-se em direção ao irmão. "Agora não, Luiz. Não vê que estou tentando." Daniel hesitou. Ele estava desesperado, mas ao olhar nos olhos daquele homem, seu coração disparou. Luiz estava suado e nervoso, mas as palavras que sairiam de sua boca eram exatamente o que ele não esperava. "Olha, não sei como isso aconteceu, mas eu sou o pai dos gêmeos." A revelação soou como um trovão em um dia de sol. Os olhares da multidão se voltaram para ele. Daniel sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Por um momento, tudo o que ele soubera, seu desejo de ser um herói, desmoronou. O que significava lutar por aquelas crianças quando havia um homem afirmando ser o verdadeiro pai? Os rostos de Isabela e dos gêmeos se tornaram uma mistura de confusão e medo. Eles haviam sido separados de sua mãe, e agora tudo estava se desmoronando. O pânico tomou conta de Daniel. Ele queria proteger aquela família, mas agora a estrutura estava ruindo. "Isso não pode ser verdade. Eles precisam de alguém que se importem com eles." Daniel gritou, tentando manter o controle, mas suas palavras falharam. O desespero dentro dele se intensificava. "Luiz, como você pode dizer isso agora?" Os olhos de Luiz estavam cheios de uma tristeza profunda. "Eu não queria que fosse assim. Não queria que você se metesse nesta bagunça. Mas a verdade é a verdade. E essa mulher," apontou para a mãe, "ela não pode cuidar deles. Não agora." No meio do tumulto, as vozes aumentavam. "Essa é a verdade. Eles precisam de um pai de sangue." Uma mulher, próxima, interpelou, sabendo mais do que se poderia imaginar. Uma outra gritou: "O que é mais importante, o sangue ou o amor?" O clima era um caos, e Daniel estava prestes a perder o controle. O que ele realmente sabia sobre essas crianças?
a imagem de ser um pai despedaçada. O peso da responsabilidade se tornava uma armadilha. Ele sentia a dor crua em cada canto de seu ser. A mulher, a mãe, começou a chorar. O desespero dela reverberava pela multidão. O policial hesitou, sem saber o que fazer, enquanto o tumulto se intensificava. Daniel olhou para Luiz, e naquele olhar havia um entendimento. É hora de lutar, Daniel, murmurou de Luiz, uma confissão de seu próprio fardo. E então, com a verdade revelada, a confusão de uma situação já complexa se tornaria ainda mais assustadora. A pergunta que pairava no ar se tornava cada vez mais urgente. Quem seria realmente a família de Isabela e dos gêmeos? O que cada um deles estava disposto a sacrificar para ter o que amavam de volta? Assim que a verdade de Luiz se espalhou, um silêncio pesado pairou sobre a multidão, quebrando o caos que antes reinava. O mundo de Daniel parecia irreal, como se estivesse assistindo a tudo de um filme. Isabela e os gêmeos, em um momento de total confusão, olhavam para os dois homens, incapazes de compreender o que estava acontecendo. As ruas, antes cheias de gritos e pânico, agora estavam paralisadas, como se... Era uma mistura de fúria e necessidade, como se ela fosse um animal acuado, ferozmente protetora. Você não tem direito de aparecer agora e quebrar minha família. Mas Luiz não recuava. Eu sou o pai, Isabel. Eu tenho direitos. A raiva dele se misturava com uma tristeza profunda. E aquele pequeno confronto parecia estar apenas começando. Enquanto isso, os policiais em estado de alerta observavam e mediam a situação. Rapidamente, a tensão subiu mais um nível. O homem que havia gritado ser o verdadeiro pai não apenas estava criando uma divisão, mas também fazendo a verdade mais sombria brotar. Você não é a única que esconde segredos, gritou, sua voz carregada com emoção. A multidão, já dividida, começou a murmurar novamente, chamando a atenção de todos. E foi nesse momento que uma mulher apareceu correndo, ofegante. Ela vestia um vestido simples, desgastado, mas tinha uma intensidade em seu olhar que paralisou Daniel. Ao se aproximar, ela ergueu as mãos, gesticulando. Precisamos falar! Eu sei a verdade! Daniel reconheceu a mulher. Era Clara, uma antiga amiga da família, mas não podiam ter certeza de que ela tinha boa intenção. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a ansiedade crescendo em seu interior. Eu trouxe algo. Isso pode mudar tudo. Clara estava com o rosto branco, suas mãos trêmulas, um saquinho plástico em mãos. Ela fez uma pausa para olhar para Isabela antes de continuar. Os gêmeos, eles não são apenas filhos dela e do Luiz. O ar ficou gelado. Eles são também filhos do pai que foi embora. A revelação caiu como um raio. Daniel piscou atordoado. O que você quer dizer? Eu estava lá, no dia, a noite em que Isabela fez a escolha. Clara olhou para a mãe deles, o receio estampado em seu rosto. Ela fez um acordo. E os gêmeos têm mais alguém. Um pai que ninguém sabia. A última frase ecoou, cortando o ar como uma lâmina. Olhares se cruzaram, a tensão agora carregada de desconfiança e confusão. O nó na garganta de Daniel aumentava à medida que ele lutava para entender. E agora? Enquanto a multidão se aglomerava, Clara puxou um documento do saquinho plástico. Os resultados do DNA. Eu não queria que você soubesse, mas era hora de trazer à luz. E agora, ambos os homens que se dizem pais precisam saber a verdade. Daniel olhou para Isabel, que fazia uma expressão de negação. Você não pode fazer isso. Eles são meus. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, indiferença, determinação. E quem são eles realmente? Perguntou um dos policiais, incapaz de ignorar o drama que se desenrolava à sua frente. Nesse momento de incerteza, Clara girou para o policial. Essas crianças são o elo entre os dois,
E essa mulher, ela não só mentiu, e também precisa ser responsabilizada. O rosto de Isabel ficou branco como a neve, a realidade começando a açoitar seus medos mais profundos. Daniel, consumido pela confusão e dor, começou a derreter por dentro. Ele queria proteger Isabela, mas e se essa nova verdade a tornasse incapaz de ser o que ela pensava que era? A atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. A cidade ao redor deles parecia desaparecer enquanto eles lutavam com uma realidade que poderia ser devastadora. Os gêmeos precisam saber quem são. E Isabel, a voz de Clara estava carregada de significado. Você precisa confrontar seu passado. A tensão no ambiente explodiu novamente. Gritos misturados ao clamor de resignação, enquanto as crianças se debatiam, dançando entre quem era cada um deles. Nos olhos de todos, o medo brilhava como fogo. O passado os alcançava, e no centro de tudo isso, Daniel se perguntou: qual era seu verdadeiro lugar naquela dinâmica? Ele estava prestes a se mover em direção a Isabela, quando, de repente, uma figura surgiu do fundo da multidão. Alguém que parecia ter emergido de um pesadelo. Aquela pessoa, reconhecível em sua fúria, olhou diretamente para Daniel. E antes que qualquer um pudesse reagir, disse: chega, agora vocês verão a verdade, de uma vez por todas. O eco da declaração reverberou como um trovão, exatamente quando Daniel percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. E, diante de todos, questionou: o que vem a seguir? Enquanto a multidão se agitava e as vozes se confundiam, a figura que havia interrompido tudo, gritando sua versão da verdade, começou a se aproximar. Daniel estava em estado de choque. As revelações sobre laços familiares, segredos obscuros e mentiras acumuladas o deixavam tonto. E quando aquele homem, com raiva nos olhos, se destacou de toda a confusão, o coração de Daniel disparou. Agora vocês verão a verdade de uma vez por todas, disse o homem, desferindo suas palavras como se fosse uma sentença de morte. Ele se aproximou de Daniel e a atmosfera mudou. O cheiro de pólvora vinda de antes, o som dos gritos, tudo se misturava a uma sensação de perigo iminente. Eu sou pai de um deles. E apontou para os gêmeos, que olhavam com olhos arregalados. Isabela gritou, um grito de desespero genuíno. Não, você não pode ser. O pânico tomou conta do ambiente. A tensão estava à flor da pele, como um fiapo prestes a romper. Mas o homem não parou ali. Vocês todos confundem amor com sangue. Eu sou o pai verdadeiro. E você, Daniel, sabe muito bem disso. O choque nas palavras dele atingiu Daniel como uma marretada. Como ele poderia saber? Quem era aquele homem? O que estava acontecendo? Eu não sou o que vocês pensam. Daniel tentou se defender, mas a incredulidade estampada nos rostos ao seu redor o calou. O mutismo da multidão parecia sufocá-lo. As crianças olhavam, absorvendo cada grito, cada revelação. A confusão e o medo dançavam em seus olhos, como borboletas assustadas. Você é um mentiroso! Os gênios são meus! A mulher do início, a mãe, parecia prestes a explodir. Como você se atreve a vir aqui e dizer isso? Porque eu vi você na noite em que eles nasceram. Eu estive lá. Sou eu quem os conhece, não você! O homem gritou, e o murmúrio coletivo da multidão cresceu. Daniel se sentiu perdido, uma marionete sendo puxada por cordas invisíveis. De repente, houve um estalo, e a multidão recuou em uníssono. Um tiro, um silêncio pesado. Os olhares se voltaram instantaneamente para a direção do barulho. Daniel congelou. Instintivamente seus olhos buscaram Isabela e os gêmeos, que estavam agachados, apavorados. A mulher que havia gritado estava caída no chão, uma expressão de incredulidade na face. O homem que havia se intrometido
também estava caído. A raiva e o desespero agora transformados em um silêncio absoluto. Daniel vacilou. A cena se desenrolava em câmera lenta. Ele sentiu um aperto no peito. As pernas tremiam. Não, não pode ser. Os gritos começaram a ecoar novamente quando um policial se aproximou rapidamente, mas a cena à sua frente era algo que ele realmente não esperava. Merda! Chame reforços! O som de sirenes distraiu todo mundo, mas os olhos não conseguiam desviar do caos que se desenrolava. Isto não é o que estava previsto. Daniel exclama, a voz embargada. Ele estava chocado. O homem caído, a mulher aos berros. O pânico à sua volta. Como tudo havia chegado a esse ponto. O choque transformou-se em uma onda de tensão. A cena se tornava insuportável. E então a multidão se dividiu enquanto um novo movimento se formava. Uma figura icônica, vestindo o terno negro, apareceu do nada. Ele era um conhecido do mundo de Daniel, alguém muito conectado a elites da cidade. O que está acontecendo aqui? Era você quem deveria proteger essas crianças, Daniel. Ele gesticulava, e Daniel percebeu que o homem sabe mais do que aparenta. Quem é você? Daniel conseguiu perguntar, mesmo com a mente em turbilhão. Sou alguém que poderia ter ajudado, mas você mesmo decidiu desviar o olhar. Agora está tudo em jogo. As palavras enigmáticas sentiram como uma faca cortando a angústia da situação. O que o homem queria dizer? De repente, uma voz familiar surgiu no ar. Daniel, era Carla, a assistente social que havia checado os documentos até ali. Isso foi um erro. Você se deixou levar. O mundo de Daniel desabou. Ele havia se envolvido mais do que imaginava. A verdade estava mais perto do que pensou. Uma reviravolta inimaginável estava prestes a devorar tudo ao seu redor. A pergunta surgiu em sua mente como um grito ensurdecedor. Quem realmente sou eu na vida dessas crianças? E qual o preço que pagarei por isso? Ele olhou para eles, os olhos de Isabela, dos gêmeos, mergulhados no caos. O futuro estava se desfazendo diante de seus olhos, e ele não tinha ideia do que viria depois. Daniel estava paralisado. O caos ao seu redor se desdobrava como um pesadelo de verdade. Quem realmente sou eu na vida dessas crianças? Era uma pergunta que ecoava em sua mente, enquanto a tensão crescia. As vozes se entrelaçavam, as emoções estavam à flor da pele. O ar estava pesado. As crianças, com olhos arregalados, olhavam para os dois homens se desafiando. A mãe de Isabela estava em um estado de frenesi, como se estivesse prestes a explodir. Não podem fazer isso. Eles são meus filhos. Gritava, mas a dúvida começava a surgir nos olhos dela também. Daniel sentiu um nó na garganta apertar a cada passagem de ar. Ele queria gritar. Tinha vontade de chorar. A multidão estava dividida. Alguns murmuravam, enquanto outros apenas observavam a cena como se assistissem a um filme. Então, Clara, a amiga que tinha trazido o envelope, levantou a voz. Espera! Precisamos parar com isso! Ela deu um passo à frente e a tensão no ar era palpável. Todos se viraram para ela, esperando alguma revelação. Estou aqui porque a verdade precisa ser revelada. Não podemos deixar que isso continue. O som da voz dela ressoou forte. O que mais poderia acontecer? Daniel queria saber o que ela realmente sabia. Mas, antes que ela continuasse, algo inesperado aconteceu. Um homem apareceu no fundo da multidão, os olhos cheios de raiva e determinação. Ele era familiar para Daniel, mas por um motivo obscuro. Era Vitor, um antigo sócio com quem havia rompido por causa de um desentendimento forte. O coração de Daniel disparou. Por que ele estava ali? Você, Daniel, este é o seu fim! Vitor gritou, abrindo caminho entre as pessoas.
O olhar dele queimava de raiva e um propósito desconhecido. O pânico aumentou. O que ele queria? Vitor, o que você está fazendo aqui? Daniel tentou manter a calma, a adrenalina correndo por suas veias. Mas Vitor não parecia ter interesse em diálogo. Ele se virou para a multidão e continuou. Eu vim dizer a todos que Daniel não é o salvador que vocês pensam que ele é. Ele tem um passado. Um passado que poderia destruir o que ainda resta dessas crianças. O murmúrio aumentou, vozes cortando o ar. O que Vitor sabia que Daniel não queria que ninguém soubesse? Olhares se voltaram para ele, cheios de julgamento e desconfiança. Daniel sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Você não pode fazer isso. Carla, a assistente social, tentou interferir, mas o olhar de Vitor era penetrante. Ele olhava diretamente para Daniel, como se estivesse fustigando cada parte dele. Você não é merecedor, Vitor gritou, virando-se para a multidão. Daniel é um homem de negócios, mas é um homem sujo. Ele usou os filhos de outros para criar sua imagem. O choque se espalhou como um incêndio na floresta. Daniel sentiu seu coração parar. O que ele estava dizendo? Não, isso não é verdade. Daniel respondeu, sua voz tremendo, mas as palavras escapavam. E o que restava de sua narrativa desmoronava. As crianças olharam para ele com os olhos cheios de expectativa, enquanto a verdade parecia prestes a ser revelada. Eu vou provar! Vitor insistiu. Com gestos dramáticos, ele puxou um envelope de dentro do paletó. Esta aqui é a prova de que você não é o que diz. Olhem! Ele ergueu o envelope e lentamente começou a abrir, revelando documentos. Documentos? A multidão se aproximou. Daniel estava em estado de choque, sentindo como se o mundo estivesse prestes a ruir diante dele. Ele queria correr, mas estava preso. O que tinha naquele envelope que mudaria tudo? Então, um grito cortou o ar. Pare com isso! Era a mãe de Isabela. Não, não pode ser verdade! Ela estava em pânico, mas a verdade se aproximava lentamente. Vitor então olhou nos olhos de Daniel e completou. A verdade é que você não apenas esqueceu quem realmente é, mas também o que fez. O caos se instalou. O silêncio tomou conta, e Daniel sentiu que tudo o que ele achou que sabia sobre si mesmo estava escorregando pelas mãos. O que mais Vitor tinha a dizer? O que ele ocultou? Daniel estava paralisado, sentindo o peso do mundo desabando sobre seus ombros enquanto a multidão aguardava a revelação. E nesse exato momento, ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Como ele conseguiria explicar quando tudo estivesse à mostra? A resposta permanecia envolta em mistério, e o futuro das crianças estava em jogo. O ar estava pesado, como se um manto escuro tivesse se instalado sobre a cena. Daniel olhava sem entender, enquanto Vitor revelava os documentos. Tudo parecia uma tempestade. Isabela e os gêmeos estavam ali, paralisados, sem saber o que pensar. A mulher, que gritou ser mãe, estava à beira do colapso, suas emoções borbulhando. Eu não sabia. Esta não era a verdade que eu buscava. O desespero na voz dela cortou a tensão do ar. Daniel sentiu algo se despedaçar dentro dele ao ver os olhos dela, tão perdidos quanto os de Isabela. Não era para ser assim. Eles são meus filhos. A multidão murmurou. A divisão crescente entre amor e sangue se fazia mais evidente. Vitor, nesse momento, abriu o envelope, revelando uma série de papéis que brilhavam sob a luz do dia. Você é um poderoso homem de negócios, mas isso não tira a responsabilidade de seus atos, Daniel. O olhar de raiva e desprezo nas feições de Vitor era inegável, mas Daniel sentia que precisava confrontar sua verdade. Eu não estou aqui por dinheiro. Eu estou aqui por elas. Estou lutando por Isabela e os gêmeos.
Seu coração batia forte, o desejo de proteger aquelas crianças incendiando a coragem dentro dele. Ele se virou em direção às crianças, que pareciam procurar um sinal de orientação. Uma voz suave interrompeu a tensão crescente. Parem! Isso não vai resolver nada. Era Clara, com o rosto pálido, mas decidido. Essas crianças merecem um futuro melhor, longe desse caos. A multidão prestou atenção, a esperança aquecendo o ambiente. Clara se aproximou de Daniel e, olhando a multidão, continuou. Precisamos de uma solução, não de uma luta. Para sua surpresa, várias vozes na multidão começaram a concordar. É verdade, precisamos pensar nas crianças. Elas não têm culpa. O apoio surgiu como um raio de luz na escuridão, e Daniel percebeu que não estava sozinho. Se formos fortes, podemos encontrar uma maneira de resolver isso. Ele respondeu, a esperança iluminando seu tom. A tensão começou a se desfazer e os olhares se tornaram questionadores. O clima pesava ainda, mas pequenos momentos de união estavam aparecendo. A mãe de Isabela, com um olhar agora mais calmo, se aproximou. Eu só quero que elas tenham uma chance, um lar decente. As palavras dela ressoaram e sentiu a verdade nelas. Era um desejo que qualquer mãe teria. Vítor, percebendo que o vento havia mudado, olhou para Daniel com uma nova determinação. Se formos ajudar, vamos fazer isso juntos. Em vez de brigar, vamos trabalhar pela estabilidade delas. Assim, uma ideia começou a florescer. Daniel propôs que eles se unissem. Estamos todos de acordo que o passado deve ser deixado para trás. O importante é o futuro, disse ele, sua voz ganhando força. Precisamos de um plano para garantir que Isabela e os gêmeos tenham estabilidade, pois no final, família é o que importa. Os olhares se cruzaram, a energia da multidão mudando novamente, o consenso crescendo. Em um instante, todos estavam ali, juntos, em um novo propósito. Eles iriam cuidar das crianças. Juntos. Daniel sentiu seus ombros relaxarem. Ele respirou fundo. Ainda sentia a adrenalina. Mas algo estava mudando dentro dele. Ele não seria mais apenas um milionário distante. Agora, ele se tornaria parte de algo maior, uma rede de apoio. Os primeiros raios de sol surgiram entre as nuvens, e a tensão no ar começava a dissipar. Daniel olhou para Isabela e os gêmeos, vendo a esperança novamente nos olhos deles. Vamos cuidar uns dos outros, ele afirmou, determinado. Enquanto eles se juntavam, uma certeza brotou dentro dele. Eles formariam uma família, independente de laços de sangue. Daniel sorriu, finalmente compreendendo que a verdadeira paternidade não reside apenas nos genes, mas no amor que somos capazes de dar. E então, tudo o que acontecera levantou uma nova questão. Que tipo de laços eles iriam construir agora? O futuro ainda era um mistério, mas estava em suas mãos. Um novo começo se aproximava, carregado de possibilidades. E falando em possibilidades, antes de partir, aqui está nossa grande oportunidade para vocês. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e garantir que mais conteúdo incrível chegue até você. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias sobre o que pode vir a seguir. Eu adoro saber o que vocês estão pensando. E não espere.